Uma boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, nesse ambiente, que nós possamos saber usufruir da melhor forma possível tudo que aqui nós vamos apreender, né? Esse é um assunto, eu já faço palestras há um bom tempo e nunca falei sobre mediunidade. Não por não gostar da mediunidade, já participei de várias reuniões mediúnicas, não como integrante da reunião mediúnica, mas assistindo. Eu que sou militar, hoje eu estou na reserva, então já servi em vários locais do nosso país. E como eu sou espírita desde os 17 anos, então quando eu entrei para a carreira militar já era espírita e sempre participei de vários locais. Então a mediunidade sempre foi assim alguma coisa muito importante, muito interessante. Mas eu não tenho mediunidade ostensiva, embora aqui a gente tem vários espíritos encarnados e desencarnados, mais desencarnado do que encarnado. E falar sobre mediunidade foi um desafio para mim, porque é um tema muito importante e que eu tive que estudar bastante. Então, por isso, acredito que vai ser bem proveitoso para todos nós. E aí, para isso, eu tive que primeiro entender o que era a mediunidade. O que era a mediunidade? Eu estou no espiritismo, eu já estou com 65, não tenho medo da minha idade, que eu estou com 65. E eu acho que desde os 16, 17 anos que eu estou dentro do espiritismo, mas nunca, quando eu falei, interessei. Mas o que é mediunidade? A gente sempre vai falar mediunidade, mediunidade. Então, o que é mediunidade, né? Para a gente poder, então, entender. É a faculdade natural que permite a comunicação entre o mundo físico e o espiritual, servindo como uma ponte ou canal através do qual os seres desencarnados interagem com os seres encarnados. E aí a gente observa que é uma coisa muito simples, né? Faculdade natural que permite. Então é uma ligação, medeia o mundo material, esse que nós estamos, com o mundo espiritual. Muito simples, muito tranquilo. É a faculdade natural. Então, todos os encarnados possuem esta sensibilidade espiritual em algum grau. Aí a gente começa a ver, então todos nós temos essa mediunidade, essa sensibilidade, esse algo diferente. Então a gente começa a realmente perceber, quando a gente chega num local que a gente percebe algo diferente, uma pessoa, uma vibração diferente, uma mãe que olha para o filho e percebe que alguma coisa está diferente. Então todos nós temos essa sensibilidade, como ele coloca, e não se trata de um dom sobrenatural ou mesmo um privilégio para alguns. Então, ser médium, pelo que a gente começa a entender, não tem privilégio de ser médium. Muito pelo contrário, a gente vai ver daqui a pouco. Não é essa. Então, assim, para nós espíritas, a mediunidade não tem nada de anormal, de mágico. É uma coisa natural, que quando a gente vai para os primórdios, a gente vai perceber que sempre houve a mediunidade em algum nível. Lá no livro dos médiuns, na segunda parte, Kardec ele diz para a gente que este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação da sua ambição, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então ele confirma para a gente que é um dom natural e que não foi dado para o simples deleite, não foi dado para que a gente utilize de uma forma aleatória. Ele tem um objetivo. Quando, na realidade, tudo que a gente fala de Deus, a gente vê objetivo. E quando se fala em doutrina espírita, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lógica. A gente pode até não compreender, mas a doutrina ela vem, então, mostrar para a gente o porquê, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, porquê das dores. Então, ela traz um significado para a gente de todas as coisas. Bem, então, mas eu estou falando que eu trouxe um tema falando sobre ser integral. Então, o que é, né? O que era o ser integral para nós encarnados? E aí é o ser imortal em sua totalidade,
compreendendo espírito, perispírito e corpo físico, buscando o desenvolvimento e o equilíbrio da vivência mental, moral e espiritual. Então, o ser integral é essa busca que nós estamos, assim, constantemente, enquanto encarnado, à procura. Na realidade, a gente só está encarnado por um motivo, um grande motivo: evolução. E essa evolução é evolução espiritual. A matéria é importante, a gente precisa da matéria, a doutrina não condena nada que é matéria, mas a matéria ela é para que a gente cresça e evolua espiritualmente. É o resultado do ser se esforçando para sempre melhorar a sua maneira de pensar, sentir e agir na atual jornada evolutiva, e assim caminhando na total integralidade do ser, que é um processo de evolução contínua para se atingir a angelitude. Então, para nós espíritas, todos nós um dia chegaremos a essa angelitude. Nós compreendemos Deus como esse ser perfeito, esse ser que não criou nada para a imperfeição. Todos nós um dia, né, tem uma música que fala, um dia todos nós seremos anjos. Esse é o nosso grande objetivo. E nós não temos assim, vamos dizer que tem um tempo, daqui a... Não tem. Depende de cada um de nós. A doutrina espírita não tem esse negócio. Quem fala isso não está muito correto quando fala que daqui a tanto tempo, que no ano X... Não, porque depende muito de cada um de nós, do nosso grau evolutivo. E quando a gente fala na atual jornada evolutiva, quando eu coloco ali, na atual jornada evolutiva, isso me lembra uma palavra... latina, que é o devenire, que é o devir, que é o vir a ser, é o tornar-se. Isso é muito importante, um dos primeiros lição para a gente aqui, porque essa mensagem, a gente está vendo ela lá da Grécia, Heráclito, quando ele dizia que tudo flui. Ele dizia que a única coisa que é constante é a mudança. Então isso dá para a gente um significado diferente. Porque todos nós que aqui nos encontramos encarnados, e hoje desencarnados, que são muitos que estão aqui conosco, muitos para aprender, muitos que vieram trazer outros, muitos para proteger a casa, todos nós estamos nesse processo evolutivo. Então, assim, não existe aquela situação para nós que assim, está tudo perdido. Não existe tudo perdido. Só tem uma coisa que a doutrina espírita é contrária, é o materialismo, porque o materialismo é algo muito ruim. Fora isso, não tem o que o espiritismo seja contrário. E quando a gente fala que tudo flui, nós vamos mudando, nós vamos, cada momento, mudando a nossa maneira de ser. O que a gente pensava, como tipo a garotinha que estava aqui, naquele espírito em corpo bem pequenininho que estava aqui, como ele pensava aqui, quando a gente pensa aos 10, aos 15, aos 20, é diferente a cada momento. Então nós somos isso. Tem pessoas que não querem mudar. Eu sou isso e não vou mudar. Aceita determinadas coisas. E aí nós vamos ver que esse conceito, ele mais tarde, ele foi aprofundado por alguns seres, né? Alguns seres da história, tipo Aristóteles, Friedrich Nietzsche, Gustavo Carl Jung, que mudaram também, que aprofundaram essa visão, e com esse aprofundamento, eles chegaram a esse entendimento que todos eles exploraram a ideia de que a realidade, a mente e o ser humano não são fixos, mas estão em constante evolução e transformação. Então isso é muito importante, que a gente vê hoje no mundo, as pessoas às vezes, eu sou isso, nós somos seres para mudar. Isso vem de longo prazo, né? E aí quando a gente observa isso, a gente faz esse questionamento: qual de nós aqui não erramos? Quando a gente para e volta na história, só tem um ser que a gente pode falar categoricamente que veio para esse planeta sem errar, sem um erro ele, que foi Jesus. Todos nós somos passíveis de erro. E aí a doutrina traz para a gente o entendimento de que se todos nós somos passíveis de erros, aquelas pessoas que fazem cometem qualquer tipo de abuso, ou seja, contra nós, essas pessoas que estão no erro são pessoas igual a nós.
Como nós já temos um determinado conhecimento, estamos aqui entendendo que precisamos evoluir, que precisamos trabalhar esse amor do Cristo, quando uma pessoa faz isso com a gente, quando um espírito faz alguma coisa dessa com a gente tem que entender o seguinte, é o nível dele. Não a gente ficar com raiva, não querer maltratar, não é isso, a gente não pode agir dessa maneira. Porque quando a gente age assim, nós estamos igual ou pior que ele. Então, o nosso crescimento é isso, essa luta, porque os grandes inimigos não estão lá fora, os grandes inimigos nossos estão dentro da gente. É essa luta constante. Bom, mas aí me lembrou dessa música de Antônio Carlos Jobim, que ele diz que errei, erro, mas diz que pau que nasce torto morre torto, e ele diz que eu não sou pau, eu posso me regenerar. E aí a gente aprende, a gente vem aqui para a doutrina espírita, que ela está nos dando essa oportunidade desse crescimento, de mudar. Porque eu observo isso, às vezes as pessoas encasquetam com alguma coisa na cabeça, mas não. E aí, a partir desse momento, ele não observa mais nada ao seu redor. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. A doutrina espírita nos dá essa nova visão, essa nova versão. Bom, então vamos seguir. E aí, qual é a influência, então, do exercício da mediunidade nessa saúde? Já que o meu tema é mediunidade, influência da mediunidade na saúde integral. Quando a gente passa, então, para isso, a gente vai ver assim, muitos espiritualistas leigos sobre o espiritismo dizem que o exercício da mediunidade gera várias desordens emocionais, comprometendo o equilíbrio psicológico do homem. E aí, a gente precisa primeiro entender o seguinte, quando eu falo que muitos espiritualistas leigos sobre o espiritismo, a gente precisa compreender que quando a gente fala em espiritualismo, o espiritualista é todo aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Então, o católico, o protestante, o budista, o hinduísta, as religiões chinesas, todas elas são espiritualistas. A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda são espiritualistas, mas não são espíritas. O espiritismo é diferente. O espiritismo surgiu lá com a codificação da codificação da doutrina espírita. Mas isso não quer dizer que tem melhor ou pior. Estou falando a posição. Então, todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. Então, existem muitos espiritualistas que dizem que o exercício da mediunidade elas trazem graves desordens. E Kardec ele vai questionar isso lá no Livro dos Médiuns, lá na questão 221, que ele pergunta aos espíritos: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? E é interessante que os espíritos primeiro vão falar assim, olha, eles vão dizer que às vezes é normal. E eu fiquei perguntando, por que às vezes é normal? E a gente vai entender que, por exemplo, na antiguidade, que se falava, né, a gente denominava os loucos, os malucos, né, que viviam em hospício, que hoje, com a reforma psiquiátrica de acho que 2001, são hospitais psiquiátricos, né, inclusive hoje a responsabilidade está dos CAPs, são residências psiquiátricas, outro termo, mas muitos locais desses estão cheios de pessoas médiuns, cheios de pessoas com sensibilidades que não é aceito, não é visto como louco, é visto como aquela pessoa, sabe? Então, às vezes é visto como anormal. Mas aí ele vai dizer que mais não patológico. Então, para a gente perceber o seguinte, mediunidade não é patologia, mediunidade não é doença. Porque ele vai dizer que há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes são por outros motivos, responderam os espíritos. Outros motivos. Então, dentro da doutrina espírita, a gente já completa esse assunto dizendo assim, olha, mediunidade não é doença, mediunidade não é questão de doença. Agora, a influência do exercício da mediunidade, né? A influência do exercício da mediunidade na saúde, a gente continua. Os distúrbios que lhes são atribuídos decorrem dos desequilíbrios de seu portador, que espíritos imperfeitos reencarna ligado ao passado de comprometimento, dos quais derivam seus conflitos, suas perturbações, suas intranquilidades, daí afetando a saúde do médium.
Então, se tiver alguém, algum companheiro aqui ou companheira encarnado aqui, que tem alguma sensibilidade, que tem medo, não precisa ter esse medo. Não é, a gente então não vê isso como uma doença. Estas influências, né, essas espirituais que afetam a saúde do médium, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser um tipo obsessivas e elas podem ser não obsessivas. Por que eu trago isso? Para a gente perceber, porque a gente quando vem para uma palestra, quando a gente estuda, a gente está estudando para a gente, está buscando algo para o nosso fortalecimento. Então, quando a gente fala dessas obsessões, dessas influências que eles podem trazer na gente, aí vamos começar pelas não obsessivas. As não obsessivas, aí é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Quando a gente fala das não obsessivas, porque ela decorre dessa absorção dos fluidos enfermiços, de espíritos sofredores, que são muitos sofredores, que de uma forma assim, não consciente, mas inconsciente, ligam-se à psicosfera do médium, desencadeando sintomas depressivos, opressivos. Então, o que acontece? A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre energia, nós somos energia, então nós captamos. Um espírito, se você tiver com boa vibração, você só vai ser visto, só vai atrair bons espíritos, boas vibrações. Então, às vezes, para que aconteça uma obsessão, tem que haver um obsessor e um obsidiado. O que significa isso? Eu tenho que estar conectado com ele, não é só ele comigo. E essa obsessão a gente pode ver de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Aquela situação onde a gente fica reclamando, quando a gente fica só falando coisa negativa, chega uma pessoa, a gente está fazendo um processo de obsessão. Se a outra pessoa estiver estiver aberta, ela vai receber essa energia negativa da gente. Então, quando a gente fala nessa influência que não é obsessiva, ele não quis fazer isso, porque ele transfere para seu hospedeiro, para nós, né, para quem está aqui, a própria carga de angústia e sofrimento que vivencia, inclusive, os sintomas de doença que o vitimou. A gente recebe isso. Na realidade, ninguém dá nada a ninguém. A gente oferece e o outro recebe, se quiser receber. E energia é isso. Na obsessão acontece isso, eu recebo, eu entro em sintonia. Se eu não estiver em sintonia, não adianta. Se eu começar a falar aqui em umas línguas aí, em polonês, que eu não sei falar, em inglês, sei lá, e tiver alguém que compreenda, vai entender o que eu estou falando. Se não tiver alguém que consiga decifrar, não vai. Então tem que haver essa sintonia. E aí nós vamos ver essa outra influência, que são as influências obsessivas. O mecanismo é pior, né? Porque os mecanismos indutores são mais sofisticados por serem intencionais e executados com técnicas altamente aprimoradas. Aí é diferente, porque aí ele quer te atingir. Aí aquele companheiro quer realmente atingir você. E às vezes, assim, quando a gente vem de diversas encarnações, a gente deixa amigos e deixa também inimigos. Nós não somos pessoas maravilhosas, né? E às vezes aquele espírito está desencarnado, ele fica te caçando. Ele tem notícia que você retornou para a carne, encarnou, mas ele não te acha. E aí, de repente, numa dessas passagens, ele te encontra. Ah, te achei. Aí, nesse momento, se você não tiver com uma sintonia boa, aí ele começa, então, a te afetar. E aí a gente vai ver, então, né, que, naturalmente, para que a obsessão se instale, é necessária a existência de fatores predisponentes, facilitadores do desencadeamento do processo. É o que eu falei, tem que haver essa sintonia. Mesmo nesse caso, a obsessão está sedimentada na imperfeição moral do médium. Então, é o que eu falei. Para que você receba essa energia negativa, vocês têm que estar conectados. Por isso nós temos que desviar, mudar esse nosso pensamento. Nós vamos ver lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na prece pelos obsidiados, a gente vai ver uma mensagem
que ele fala, da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que expõe ao mau espírito. Então ele fecha o assunto mostrando que é imperfeição moral no médium. Por isso que a gente fala assim, a mediunidade não é assim, algo maravilhoso, eu sou abençoado. Não, assim, é um trabalho que você tem que fazer porque você está realmente precisando, porque tudo que nós temos nesse planeta, tudo que a gente recebe aqui, é porque nós estamos necessitados. Deus não erra porque você está com aquela família, com aquela mãe, com aquele pai, com aquele... Deus não erra nunca. Nós estamos naquilo que nós estamos necessitando. Se ocorrerem desequilíbrios emocionais ou físicos, estes não serão causados pela prática mediúnica. E para que haja esse entendimento, é necessário que médios e coordenadores de trabalho, amparados no estudo, utilizem bom senso na conduta desse processo. Por isso que a mediunidade dentro de uma casa espírita, que priva pelos princípios doutrinários, é diferente, não é que é melhor nem que é pior. É diferente. Por que é diferente? Porque primeiro a pessoa, você tem uma mediunidade, eu sou médium, você não vai chegar numa casa espírita e vai querer trabalhar direto, porque não é dessa maneira que funciona. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que aprender a lidar, porque aqui, por exemplo, ninguém expulsa um espírito que chega sofredor, um espírito que chega bravo, não existe isso dentro da casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica. Então aqui tem que ter um trabalho diferenciado. É aquele caso que chegou um preto velho numa reunião mediúnica e aí o dialogador, não, aqui não é lugar para isso, e falou, você pode ir embora, e foi embora. Aí no final da reunião mediúnica, quando vem um espírito normalmente que vem e dá uma mensagem de paz, aí veio um indiano e aí ele falou, eu sou aquele preto velho que tem aqui que você mandou embora. Então assim, na casa espírita não existe isso. Todos que chegarem vão ser bem recebidos. Por isso que tem um trabalho diferenciado. Vamos falar um pouquinho de saúde. A OMS, em 1948, ela dizia que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não sendo meramente a ausência de doença e enfermidade. Então, assim, deu um conceito maravilhoso com relação à saúde. 40 anos depois, ela acrescenta na saúde a dimensão espiritual. Não colocando que tem a ver com religião, então muda isso, modifica, e a gente entende que esse é o caminho. E nós vamos ver Emmanuel, lá no livro O Consolador, cadê Emmanuel? Lá no Consolador, ele vai dizer para a gente que, para o plano espiritual, a saúde está calcada na perfeita harmonia da alma. Então, o que significa isso? O que Emmanuel está dizendo para a gente? Emmanuel está dizendo para a gente que eu posso estar com câncer. Eu posso estar com câncer terminal. Que dependendo da forma que eu entenda isso, não entendendo como um castigo de Deus, mas entendendo que essas dores e sofrimentos que eu tenho é uma oportunidade que Deus está me dando para eu rever as minhas dificuldades, para eu reatar com as minhas dívidas, provação para que eu melhore. Como eu tenho esse entendimento, eu lide bem com isso, entendendo que isso está na minha matéria, eu sou um espírito, eu estou vivendo essa matéria, e quando eu deixar essa matéria da forma que eu conseguir lidar com isso, combatendo aquele bom combate, isso acabou, eu não estou sofrendo com isso. Eu tenho a dor, mas não tenho sofrimento. E aí, Emmanuel está dizendo que isso é saúde a nível espiritual. Esse meu entendimento da vida. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo uma vida muito atribulada e a gente está reclamando do outro, a gente fica acreditando que a nossa felicidade vem do outro. E não vem do outro. A gente fica botando culpa em A, B ou C, mas Deus é muito justo, muito bom. Tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Todos os seres que estão na nossa vida têm uma razão de ser. Se eles são seres que estão nos dando trabalho, é porque a gente precisa passar por aquilo ali. E nós ignoramos isso. Hoje em dia, então, está uma coisa muito complicada. A minha geração, a geração do meu avô, a forma que o meu tataravô criou meu bisavô, foi da mesma forma.
Agora, a forma que eu crio, que minha mãe me criou e eu crio meus filhos é completamente diferente. O mundo evoluiu e a gente tem que entender isso. Se a gente não entende isso, a gente vai ficar batendo cabeça, a gente vai desencarnar achando que fez o melhor e não fez. Nossos filhos hoje são os nossos calcanhares de Aquiles. Se a gente não souber lidar, a gente vai chegar mal na espiritualidade. Já se sabe, por exemplo, o suficiente a respeito dos males derivados do consumo exagerado do sal, do açúcar, gordura, álcool, tabaco, vida sedentária. Nós sabemos dos males. Isso é que é interessante, nós sabemos dos males. Mas o que acontece em nossas vidas? Por que a gente, diante de tudo isso que a gente sabe, a gente não atua? A gente fica achando o que nós estamos esperando? A doutrina espírita está aí dando um monte de informação para a gente. Por isso que ser espírita é difícil, né? Como dizia Raul Teixeira, né? Ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. Me desculpe, é quem está vindo a primeira vez aí, que diz que chegou, mas é isso, porque o comprometimento é nosso, a responsabilidade é só nossa, e nós somos estes. Nós somos aquele malfeitor que, enquanto está apanhando da polícia, fala, doutor, não faz isso, chama de doutor, depois que vai fazer a mesma coisa. Nós somos essas pessoas, nós precisamos mudar esse ciclo, porque tem muitos espíritos que só encarnam. A maioria de nós escolhemos tudo, mas tem espírito que encarna sem eles pedirem, tem que encarnar naquela situação. E aí a gente precisa mudar esse ciclo. A gente precisa entender que só depende da gente esse nosso crescimento. E que Deus deu para a gente, nessa encarnação, o conhecimento da doutrina espírita, é para que nós possamos usufruir dessa doutrina, desse instrumento maravilhoso. Não é que nós somos bonzinhos, maravilhosos, não. É porque nós precisamos desse instrumento para nosso crescimento. Quais são os benefícios da espiritualidade na saúde física e mental? Quais os benefícios? Bom, a gente já entende que a saúde está calcada na perfeita harmonia da alma. Não precisamos mais falar com relação a isso. O Espiritismo nos apresenta importantes alertas e recomendações referentes à saúde. Os Espíritos nos mostram graves e indiscutíveis implicações e desdobramentos para a nossa saúde espiritual. Por isso, que merece profundas reflexões e cuidados de nossa parte. E aí é essa reflexão também que a gente está deixando, para que nós possamos, sabe, não só veio aqui, vou vir lá, peguei essa terça-feira à noite, não, vamos usufruir, vamos aproveitar esses ensinamentos. Nós estamos com, segundo Joana de Anjos, com muita hora vazia, a gente deixa as coisas passar, a gente está trocando coisas úteis por coisas inúteis. Como eu disse no início, nós somos espíritos, nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E nós estamos fazendo com que a matéria seja a coisa importante para a gente, estamos deixando passar. Quando a gente deixar esse planeta, quando a gente deixar essa matéria, a gente vai se arrepender. Puxa, tanto tempo que eu deixei, tanta coisa que eu desperdicei aqui. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que realmente ter essa visão diferenciada. Porque Jesus, lá em Mateus, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós temos livre-arbítrio, depende só da gente. A gente pode fazer o que quiser, porque tudo o que nós fizermos, nós vamos ter consequências. Não tem como a gente fugir disso. E quando eu falo isso, eu vou lembrar um poeta. Tá aí, ó. Francisco Otaviano, Ilusão da Vida. Quando ele fala desse poema, é um poema interessante, porque ele diz assim, ó, quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Nós não podemos, no século XXI, quando Hermínio de Miranda, como Bezerra de Menezes, como André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda, mostra para a gente que nós estamos no ápice da mudança.
O mundo de provas e expiações, ele está acabando. Nós vamos entrar no mundo de regeneração. E nós estamos com esse privilégio de estarmos aqui encarnados nesse momento, com tudo isso que está acontecendo. Nós vamos deixar passar essa oportunidade? Vamos esperar a próxima encarnação ou as próximas para a gente mudar, quando nós estamos com toda essa observação? Me pegou. Decálogo da preservação da nossa saúde mental, da saúde espiritual. E aí nós vamos buscar André Luiz lá nesse livro Aulas da Vida. Ele vai trazer para a gente, ele vai dar para a gente uma ajuda para que a gente vença essas dificuldades que nós estamos enfrentando, porque realmente não está fácil. Realmente as coisas não estão fáceis, mas na realidade antes não era fácil. Nós é que temos que aprender a lidar com as coisas. Não é porque as coisas mudaram, não é porque as coisas ficaram piores. Nós é que temos que aprender a lidar com a nossa situação, com tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Não existe no mundo, não existe ao nosso redor pessoas que possam falar assim, eu sou feliz. Quem fala isso está vivendo numa ilusão. Porque eu não posso ser feliz quando eu vejo guerra, quando eu vejo matança, eu não posso dizer que sou feliz. Por isso é que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Mas nós podemos estar felizes, podemos buscar o máximo momentos felizes, precisamos disso. E aí ele vai trazer 10 situações que a gente precisa compreender e mudar. Ele vai dizer para a gente, primeiro, guarda o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas. Está fácil guardar o coração em paz? Com a doutrina espírita está, com Jesus está. Porque Jesus, trazendo esse amor que ele trouxe para a gente, Moisés, primeira revelação, disse que veio dizer para a gente que só existe um Deus, e Jesus, como segunda revelação, dizer que só existe um Deus, mas que nós temos que amar. Quando ele fala isso para a gente, quando ele fala para a gente guardar o coração à frente de todas as situações, quando eu olho para Jesus, quando eu busco em Jesus essas informações, esse entendimento, vendo ele como realmente esse mestre, a gente vai conseguir realmente entender e lidar. Com dificuldade, se não tem facilidade. Se a gente encontrar alguma coisa fácil, a gente deixa de lado. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, não pertencem a nós. Até o nosso corpo, nós somos usufrutuários dele. Não nos pertence, nós estamos aqui com ele para lidar. O corpo ele serve para que nós possamos, para que o espírito se liberte enquanto na matéria. Nós precisamos disso. Então, guardem essa primeira observação que André Luiz traz para a gente. Ele vai trazer a segunda, após no dever rigorosamente cumprido. O dever rigorosamente cumprido, o que a gente tem visto hoje? Uma inversão de valores. A gente, para ficar bem com o outro, a gente aceita, concorda e faz o que o outro quer, mesmo a gente sabendo que está errado. Vamos fazer o que é correto, porque o que é correto, mesmo que muitos digam que é incorreto. E o que é errado, mesmo que muitos tentam dizer que é certo. Muitas situações a gente fica pensando, como é que eu faço para decidir se isso é certo e se é errado? Porque os nossos caminhos são isso. Nós estamos na posição onde nós preparamos isso no nosso passado. O nosso passado é que preparou esse nosso presente. O nosso futuro é o que nós estamos preparando. Só que agora nós estamos com esse instrumento que é a doutrina espírita, nos mostrando o caminho correto a seguir. E aí ele vai dizer, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Se nós não tivermos harmonizado espiritualmente, e eu não estou falando de doutrina espírita, não. Estou falando de harmonia. Não estou falando nem de religião. Estou falando de harmonia. Você está harmonizado. Harmonizado com essa paz que o Cristo traz para a gente. Aí ele vai trazer o terceiro, cultive o hábito da oração. Se nós tivéssemos realmente, de verdade, a noção do poder da oração, gente, nós seríamos pessoas muito diferenciadas. O poder da oração, com a compreensão que nós temos, com essa compreensão da vida que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, dentro do que nós compreendemos em termos de doutrina espírita, nós iríamos entender que uma pessoa, a gente ouve lá, ouve um tsunami, ouve alguma coisa lá, se a gente parar e fizer uma prece, nós estamos auxiliando essa pessoa.
Se quando nós formos dormir, né, enquanto o nosso corpo físico repousa, e nós sabemos que nós podemos trabalhar, e você antes de dormir, agradecer a Deus por aquele momento, e pedir a Deus para que você possa ser útil nessa tua noite, enquanto o teu corpo repousa, que você possa ajudar, que você possa ir, você está com essa liberdade, você está se colocando à disposição, é uma forma de oração, porque ele vai dizer para a gente que a prece é luz na defesa do corpo e da alma, a prece é algo maravilhoso. O espírita não pode ficar louco, tem que... Não é isso, mas a prece é uma coisa que a gente deveria ter o costume de fazer. Faça quando vai dormir, faça ao acordar. Está no Maracanã, está assistindo um jogo ali do teu time favorito, ali lá no meio, lá e de repente você vê alguma cena. Se você parar e fizer uma prece, e a prece que nós falamos é Deus abençoe aquela pessoa. Se for de coração, aquilo vale mais do que 1000 palavras. É esse sentimento nosso, então, que ele vai colocar. 4, André Luiz fala para a gente, ocupe seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível, justo e refazimento. Então você vê que é isso. Não somos fanáticos, temos que descansar. Só que a gente precisa entender que se a semana tem 7 dias, não é para eu descansar 2 dias, para eu descansar 7 dias e 2 dias eu vou pensar em trabalhar. A gente precisa estar de trabalho. E quando a gente fala no trabalho, não estou falando só no trabalho físico, trabalho de várias maneiras, porque isso é importante. A sugestão das trevas chega até nós pelas horas vazias. Parou a mente, parou de pensar coisa boa, automaticamente vem as coisas negativas. Nós somos isso, não estamos nessa evolução ainda. Então, se você começar a pensar coisa negativa, aquilo vai cada vez mais se fixar em você. Então, vamos mudar o pensamento. Deu um espirro, vou ficar resfriado. Pronto, fechou a janela, acabou, vai ficar mesmo, porque nós já demos a sugestão. Então, nós somos esses seres. 5, estude sempre. Isso aí é doutrina espírita, né? Doutrina espírita. Nada do que eu estou falando aqui você tem que falar, isso é uma verdade. Não, tem que passar pelo crivo da razão. Tem que estudar. A doutrina espírita, ela diz que nós precisamos realmente estudar. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. É importante estudar. E vamos estudar. Aqui tem grupo de estudo na quarta-feira, tem essa palestra. O YouTube está cheio de lições, tem livro novo chegando agora sexta-feira, 2 livros novos aí para a gente estudar. Então, assim, vamos estudar. Não tem hoje motivo para eu falar que não tenho tempo. Eu estudo lavando louça, eu estou estudando, estou escutando palestras. Então, a gente precisa realmente mudar esse novo hábito. E agora vem o 6 que ele fala, ó, evite a cólera. Essa cólera, essa mão que a gente oferece um fel, fica marcada. Assim como quando eu ofereço um perfume, ele fica com cheiro de perfume. Quando eu fico com essa cólera, quando eu fico com essa raiva das pessoas que estão próximas de mim, ou de situações, eu estou me machucando. Quando o meu corpo adoece, é porque eu, o espírito, já adoeci. A gente precisa entender isso. E nós vamos estar sempre sendo testado, o tempo todo sendo testado, o tempo todo. A gente vai estar sempre sendo testado. E como é que se testa? Se testa pelo teu ponto fraco. Eu, quando estava lá no meu início lá da carreira, lá como sargento, eu era sargento de infantaria, e ensinaram para a gente assim, ó, você numa defensiva, você tem que atingir, se vem um grupo, você está na defensiva, se você está aqui fazendo uma emboscada, não é para você matar, não, é para você destruir. O que é destruir? Você tem que pegar o líder. Qual é o ponto fraco? Qual é o líder? Quem é o líder? É aquele que está de óculos. Então, assim, a ideia é pegar quem vai desorganizar. Então, o que vai fazer na sua família? O que é mais fácil? Tem que pegar aquele que está na tua família, que é aquele que te irrita. Porque aquele que te irrita é a tua alavanca para o teu crescimento, desde que você aprenda a lidar com ele. E se eu quero destruir uma pessoa, eu vou destruir a família, que é a célula máter da sociedade. Então, a nossa dificuldade está aí. Então, quando a gente observa, por que eu encarnei? Eu encarnei para lidar com isso. Encarnei para lidar com medo, encarnei para lidar com a raiva. A gente precisa compreender isso, senão a gente está passando aqui em brancas nuvens. A gente está vivenciando, está vivendo aqui nesse momento
e não está aproveitando. Aí a gente desencarna, chega, graças a Deus, saí daquele corpo físico, cheguei, cadê nosso lar? E nosso lar, nada. Você não soube lidar com a tua situação. Você tem que retornar agora. Aquelas pessoas que foram aquele enclave na tua vida, agora você vai retornar com ela. Uma situação um pouquinho pior, que agora ela vai estar mal, você vai ter... Ou seja, a gente precisa compreender isso, porque isso é Deus atuando em nossas vidas. Então, quando ele fala da cólera, enraivecer-se e animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Então, não vamos permitir isso. A gente vai demorar séculos para a gente curar uma raiva. Não fica com raiva, não fica com ódio, muda isso de nossas vidas. Isso é muito importante. O 7, ele vai dizer para a gente que fuja da maledicência. Maledicência é uma coisa assim, eu não sou maledicente, sou bonzinho. Gente, é coisa horrível. É bom ser palestrante espírita que a gente não está se colocando em nenhum pedestal, né? É o que eu falo, quando eu faço a palestra, eu estou fazendo para mim, eu estou aprendendo, né? Pelo menos tentando aprender. Tem coisas que vai demorar algumas encarnações ainda. Maledicência é uma coisa que acontece o tempo todo com a gente. Tem 3 pessoas conversando, 3 amigãos conversando. Um vai no banheiro, o 2 está falando do outro que foi. Nós somos isso. A gente vê coisa negativa em tudo. Precisamos mudar esse nosso ponto de vista. Precisamos parar de ver coisas negativas. Porque quando eu vou procurar coisa negativa, eu ouço coisa negativa. Escutei um barulho de acidente. Caramba, quantos morreram? Caramba, como é que eu posso ajudar? Quem é que eu posso ir lá e fazer? Nós precisamos, então, mudar esse nosso hábito. Porque ele diz que o lodo agitado atinge a quem o revolve. Cada vez que eu mexo, eu estou me lameando cada vez mais. Vamos para 7, vamos para o 8 agora. O 8 é nosso. Ó, o 8 é nosso. Sempre que possível, respire a longos hástos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. Eu não entendi porque que ele falou do banho ligeiro, né? Não ouvi dar o banho ligeiro, mas foi André Luiz que falou. E nesse frio, às vezes, quando está aí, né, é meio complicado. Mas ele falou isso aí. Mas ele diz para a gente, o ar puro é precioso, o alimento e a limpeza é simples obrigação. O banho, né? É terrível, né? Chegar perto de alguém, tá com mau cheiro, né? Bom, vamos para o 9. Esse é conselho de André Luiz para a gente. Ih, agora pegou. Coma pouco. Por que ele fala coma pouco? A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Aí pega, né? Aí pegou a gente de jeito. Mas nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos, né? Eu estou pensando em chegar em casa, tem uma sopinha lá em casa, mas não preciso dela, mas a gente vai, chega lá, aí a gente acaba fazendo. Mas é uma observação dele também. E isso não só no comer, a gente faz coisas que a gente não precisa. Eu, por exemplo, sou um acumulador de coisa, olha a minha... Caraca, tem tanta coisa que tem que jogar um pouco de fora, né? E a gente precisa realmente mudar isso. E a gente vai ver no 10. Que é muito importante também, que ele fala para a gente assim, use a paciência e o perdão infatigavelmente. Gente, perdão, paciência. Paciência que nós não estamos tendo. Ainda bem que eu não estou indo mais, a gente quase não precisa ir em banco. Eu estou tendo que resolver uns problemas para minha mãe aí, e estou tendo que ir em banco. O que é que a gente observa no banco? Eu estou com 65, mas nem entro na fila da prioridade porque ela está maior do que a outra. Aí eu já fico na outra, já pego a senha para a outra. Mas o que eu considerava, que falava, que eram os anciões, tem que dar benção para o mais velho, o pessoal está muito brabo. Se você pegou um número na frente, já levanta, quer bater em você, a paciência está pouca. E não é questão de que eu perdi a paciência, eu não tinha paciência. E o perdão, gente, o perdão. Aí o perdão tem que fazer um parênteses, porque o perdão, se você não perdoa, enquanto você não perdoa, complicou. Marco Prisco, num livro chamado Decisão, ele diz assim, se você errou, vai e peça perdão. Se o outro não aceitou o teu perdão, aí o problema é dele. Se o outro aceitou, siga em frente. Agora, se você não pedir perdão, aí você arrumou um problema grande para você. Então, a gente precisa disso, precisa desse contato. Porque quando a gente não perdoa, isso vai se transformando numa raiva, numa coisa negativa, e cada vez mais a gente vai se, sabe, e demora.
Se o senador Brulentos tivesse, naquele primeiro encontro com Jesus, aceitado Jesus, naquele momento, ele estaria muito bem. Mas não fez isso, ele pegou e desconfiou da Lívia, a esposa dele, ele simplesmente não queria mais saber da Lívia, e aí depois, no final da vida, acontece um monte de coisa com ele, lê 2000 anos atrás. Aí acontece um monte de coisa, o filho é sequestrado, e ele então se converte, segue Jesus, mas ele fez tanta coisa errada que aí ele vem 50 anos depois como um escravo, e procurando a Lívia dele, não acha, só depois em renúncia que ele vai achar a Lívia dele. Então o ato dele demorou muito tempo. Mas o senador Brulentos hoje é Emmanuel, então a gente pode ficar tranquilo que daqui a 2000 anos a gente também pode ficar fazendo besteira por aí que a gente vai evoluir, mas a gente pode aproveitar agora. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerantes pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda da morte inútil. Isso é André Luiz dando conselho para a gente. Então precisamos mudar. Precisamos vencer isso, é o que eu falei. Nosso maior inimigo está dentro da gente. Precisamos vencer isso. Nós estamos aqui com essas obrigações. Ninguém hoje veio aqui por um acaso. Tem sempre uma razão de ser para a gente compreender isso. Bem, Joana de Ângela dá um alerta e fala uma coisa muito legal para a gente, que nos deixa, assim, bem animados, porque ela diz que o ser humano está fadado à plenitude. E o seu processo de iluminação é inevitável. Vamos chegar lá, cabendo-lhe o dever de estruturar-se nos princípios éticos morais que propiciam harmonia interior e bem-estar emocional. Mas depende do outro, depende da gente. Mas a gente culpa o outro. A gente quer ficar com raiva daquele que está no nosso lado. Quer ficar com raiva daquele. E as nossas dificuldades estão aqui, dentro da nossa casa. E a gente fica, em vez de pegar aquilo para o nosso crescimento, a gente pega aquilo para... e acaba se prejudicando cada vez mais. Então vamos pegar esses ensinamentos para a gente poder entender. Vamos falar de energia. Vamos falar de energia, muito importante a gente falar de energia. É conceituada como uma entidade que não possui forma ou peso e está associada à capacidade de produzir ação e ou movimento, podendo ser transformada, emanada e absorvida pelo corpo, permitindo a existência dos fenômenos físicos. Se a gente faz uma pergunta, o que é, né? Não tem entidade, energia. Então, como é que é isso? Né? Entidade não possui peso, não possui forma, mas é tudo. É tudo que nós estamos vendo. Quando a gente fala em energia, tudo que você pode ver, tudo que você pode sentir, tudo que você não vê é energia. Energia nuclear, química, elétrica, térmica, mecânica, energia luminosa. Tudo é energia. Vocês só estão me ouvindo porque existe uma energia. Só estão vendo porque tem energia. Energia condensada. Tudo é energia. Nosso pensamento é energia. É esse pensamento, então, que traz determinadas coisas. Nós estamos envoltos em energia. Nós somos energia. Nossas células são energia. Nós vivemos em torno dessa energia. E isso vai fazer uma diferença muito grande para a gente. Esse entendimento de que tudo é energia. É o que nós emanamos. É o que nós passamos. E é o que nós vamos receber o tempo todo. Isso é uma coisa antiga, porque a gente vai ver que está ali. Albert Einstein já dizia, né? Albert Einstein, tudo é energia. Isso é tudo que há. Erwin dizia que a energia é a força vital que move todas as coisas. E Nikola Tesla, ele diz que se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Mas são do século XVII, século XVIII ali, né? Mas temos Aristóteles, que dizia e traz para a gente, bem mais antigo, um discípulo, né? um dos que auxiliou na doutrina espírita, que a energia da mente é a essência da vida. Nós somos isso. Então, gente, nós precisamos compreender que nós somos essa energia. O universo é essa energia.
Todos nós, encarnados e desencarnados, emanamos e recebemos energias, as quais se originam de nossas ações e principalmente de nossos sentimentos e pensamentos. Essa energia viaja pelo meio na forma de ondas, assim como acontece com as ondas de rádio, que são emitidas em várias frequências e só serão captadas pelos receptores que estiverem em sintonia com ela. Então, nós somos isso. Nós é que vamos captar. Nós é que vamos receber. É o que eu falei, o outro está oferecendo, as energias, o mundo está aí oferecendo um monte de coisa para a gente recebe se quiser. É só a gente abrir esses canais da energia, esses canais energéticos em nossa vida. E aí, um detalhe importante que a gente vai ver no preparo espiritual para a nossa encarnação. Primeiro item, entender que em torno, tudo isso acontece, para que isso aconteça em retorno movido pelo amor. Não existe essa coisa de foi um acaso. E outra é que o planejamento espiritual cuidadoso. Para vocês terem ideia, eu tenho um filho adotivo. Lá no Maranhão, adotamos o filho. E espiritualmente eu entendi que esse filho, chegou um momento da vida que ele tinha uma raiva de mim com 3, 4 anos, falava, você não é meu pai, gritava com 3, 4 anos. Depois, mediunicamente, eu entendi que esse garoto, esse espírito, era um escravo. Eu era escravo. Eu fui roubar alguma coisa em outra fazenda e ele estava nessa outra fazenda e ele me denunciou. E aí eu pude, mas como é que pode se ele é meu filho adotivo? Então a gente vai compreender, existem livros que falam sobre isso, não existe o acaso, está conectado. Hoje a gente vive bem, graças a Deus, por essas compreensões. Então nós temos que compreender que está ali é para o nosso crescimento. Então essa encarnação que nós estamos, ela é importante. E aí o que ele vai dizer com relação à energia? Neste preparo, no momento da concepção, recebemos uma cota específica de energia chamada fluido vital, essa energia. E ele diz que, sendo essa ligação com o embrião reforçada gradativamente, até consolidar o completo nascimento. Então, é entender que naquele momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, encontra com o gameta feminino, que forma o zigoto, que é a primeira célula, ali recebe-se, então, a energia, recebe-se, então, essa energia para a vida. Para quanto tempo? Pode ser para um mês, para um ano, para 10 anos, para 50 anos, para 100 anos. É a energia que a gente recebe. E aí, lá na gente está escrito que essa força independe da energia, da inteligência e do pensamento. Portanto, difere fundamentalmente do princípio inteligente e está presente em todos os seres vivos, das plantas ao homem. Por isso que a espiritualidade muitas vezes vai buscar energia nas plantas, nos animais, porque estamos nessa energia. Agora, é interessante a gente compreender este princípio vital universalmente espalhado, denominado fluido vital, é o princípio vital denominado fluido vital, só é ativo no ser vivente e extinto no ser morto. Esse princípio dá à substância orgânica propriedades que a distingue das substâncias inorgânicas. Está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. O que significa isso? Só nós temos. E aí, o que acontece? Nós temos uma matéria-prima que os espíritos, nesse nível, não têm, ectoplasma. E eles vêm sugar isso da gente. Então, você está naquele estado deprimido, né? Naquele estado depressivo, que ainda não chegou a ser depressão. Começou a ficar, já começa a sintonizar com essa energia. Ele vem e se acopla na tua pineal, e aí ele começa a te sugar. Se você gosta de tomar uma cervejinha, gosta de beber, ele vai fazer com que você beba. Se gosta de fumar, se é um viciado, ele vai fazer com que você... Ele vai te dar as ideias e você está canalizado ali, você vai fazer. Por isso que a gente tem que resistir, porque não são só nós. Então, seres, quando desencarna, por exemplo, alguém aí, uma batida, vai ver que vai vir um monte de espírito querendo sugar isso, desde que aquele desencarnado não esteja protegido, nós estejamos protegidos. E aí, lá no item 6, diz que trata-se, então, do fluido vital, de um subproduto do fluido cósmico universal. E uma coisa interessante é que André Luiz, ele vai nos chamar a atenção sobre forma-pensamento. A forma-pensamento é aquilo que a gente acredita de tal maneira que se transforma numa realidade, tipo uma gravidez,
psicológica, que a pessoa, a barriga cresce, ou seja, o endométrio, ele para de soltar o sangue, ele pensa que tem ali um feto realmente, ou seja, tudo acontece porque a pessoa acredita de verdade. E a forma de pensamento é isso. Só que a forma de pensamento, quando a gente fala em forma de pensamento, é uma forma de energia adequada em determinada circunstância. Então, acontece que, por exemplo, aqui na casa, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, a gente vai entender que aqui na casa existem espíritos lá fora, preparou a casa, espíritos que se formam de uma forma grandona, com essa forma de pensamento. Nas igrejas católicas, protestantes, locais que se falem, existe essa proteção. Em todos os locais que você vai, no centro de um bando, qualquer lugar que você vai, que se está procurando fazer o bem, vai ter essas energias. Só que aí, a gente tem que compreender uma outra coisa. Eu trouxe uma figura, peço licença, uma figura que é da Quimbanda, né, e da Umbanda, que é de origem brasileira, e a Quimbanda não, porque esse cidadão aí, alguns falam que foi um guerreiro, outros falam que foi um sacerdote, e a função dele é, no cemitério, fazer o que no cemitério? Ele vai lá para proteger. Ele é um espírito de luz, vamos colocar assim, mas que ele precisa mudar a sua forma, porque aqueles espíritos que estão ali no cemitério, ligados ainda na matéria, e que Deus permite que eles não fiquem mais ali, eles utilizam esse tipo de seres, então eles mudam a sua forma para que eles vão. Então, quando a gente fala em forma pensamento, não é só forma negativa, é forma positiva. Então, a gente pode também formar, né, fazer uma mentalização e começar a sentir flores, sentir choro. Pode fazer isso, que nós, então, estamos usando a nossa energia de forma positiva. Emmanuel, novamente, lá no livro Pão Nosso, diz que nas energias do mundo físico existem dispositivos e equipamentos para a produção dessa energia e controle, mas as energias espirituais dependem fundamentalmente do nosso mundo íntimo, pois estão ligados ao pensamento, vontade e ação. Pensamento, vontade e ação. Somos nós. A gente pensa, a gente age. Então vamos tomar muito cuidado com o que nós estamos pensando, porque nós acabamos sintonizando isso, acabamos trazendo isso como algo para a nossa vida. Um pensamento pode começar a se fixar em nossa mente em questão de segundos ou minutos, se vier acompanhado de forte emoção, com medo, alegria e trauma. Essa coisa é rápido, depende de como a gente então lida com isso. Existe o tempo do cérebro, muito importante para a gente também, porque quando a gente fala alguma coisa que vem e passa rápido, se a gente veio e passou, a gente não ligou, deu para lá, é rápido. Porém, horas e dias, quando fica se remoendo a ideia, isso faz com que o cérebro se mantenha em alerta e o pensamento volte várias vezes. E aí a gente começa a criar. Aí a gente cria forma de pensamento, a gente começa a pensar coisas. É aquela tal da preocupação, né? Ocupação anterior. A gente começa a se preocupar, daqui a pouco a gente está criando um monstro. Hoje eu estava vendo um videozinho que a filha liga e fala: mãe, eu estou no hospital. A mãe: meu Deus, eu estou no hospital. Mãe, eu sou enfermeira. Eu tenho que falar isso para você, eu sou enfermeira, eu estou no hospital. Meu filho, esqueci. Então a gente já... E às vezes a gente faz realmente essa tempestade. A gente não raciocina, não para entender isso, né? E aí a gente coloca que o tempo médio, 2 meses, para o cérebro automatizar um circuito neural por meio de repetição consciente do hábito mental. Aí a gente cria, a gente passa, aí a gente deixa de acreditar realmente naquilo que é a gente passa a aceitar a opinião do outro e a gente não aceita mais aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente sabe que é o real. Está acabando. Instruir e educar é primordial dentro do ato do bem pensar, mas só agregando a fé e perseverança a instrução e educação é que irá nos mostrar a real importância de como relacionar nosso modo de vida com o nosso pensamento. Aí, Emmanuel, de novo, ele vai dizer para a gente, está nesse livro Pensamento e Vida, para encontrarmos o bem e assimilar a luz, não basta só admitir a fé, mas buscá-la na preservação, na perseverança do fervor.
Porque assim, não adianta vir à casa espírita, ir na igreja católica, ir lá na igreja evangélica, ou seja, em qualquer local, se você vai para cumprir uma etapa. Porque o que acontece? Ele está dizendo para a gente que nós somos isso aí, ó. A gente faz e fica guardando. A gente fica esperando a coisa acontecer. A gente acha que as coisas, orei, vai acontecer. Não, a gente precisa da ação. Não pode ser dessa maneira. Porque o que ele está dizendo para a gente é que busca na perseverança e fervor. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que ir em busca. Não vamos desesperar, não vamos ficar parados esperando que a coisa aconteça, não. A doutrina espírita é isso. Não fique aguardando que vai desencarnar e agora eu vou para o paraíso, porque esse paraíso não existe. Jesus falou que Pai trabalha, e Ele trabalha até hoje. Nós vamos continuar realmente trabalhando. Conclusão. Para concluir o assunto. O que é a mediunidade? É a faculdade natural baseada na sintonia, energia, na sintonia energética e magnética, funcionando como uma frequência de rádio, onde o médium, utilizando sua energia vital e mental, alinha o seu padrão vibratório ao do espírito, permitindo a comunicação e troca fluídica. Muito simples a mediunidade. Termo, entendimento. Então, não precisamos ficar com medo de a pessoa ter uma sensibilidade. Não, é saber lidar com essa situação, vendo como uma coisa normal. É um companheiro que está ali, a gente precisa só aprender a lidar com ele, né? Saúde integral é o resultado do equilíbrio entre o corpo e o espírito, influenciado pela qualidade das boas energias que emitimos e absorvemos através da nossa educação moral e espiritual, gerando esse ser integral, então, que a gente busca. E, para encerrar, então, como a gente colocou que o termo seria a influência da mediunidade na saúde integral, ela vai depender do pensamento, da vontade, que são os direcionadores da nossa energia, onde sintonizamos e vibramos para construir a velocidade pela qual nos tornaremos esse ser integral, alinhados com o pensamento do nosso grande mestre Jesus, o Cristo de Deus. Isso é fatal. A gente tem que entender isso. O nosso guia, o nosso mestre é Jesus. Tá? Quem está vindo a doutrina pela primeira vez, nós não temos um líder, nós não temos o nosso líder é Jesus. Não existe aqui na doutrina espírita alguém que nos lidera. Dessa forma, a gente agradece assim muito mesmo toda essa oportunidade de estar aqui falando em nome do Cristo, pedindo a Deus que nos abençoe para que a gente saiba canalizar essas nossas energias. Nós estamos canalizando muito mal as nossas energias. Nós estamos canalizando em coisas que não tem que ser, e a gente está deixando de usufruir tudo esses ensinamentos que Jesus nos colocou em nossa disposição. Então a gente agradece a Deus mais uma vez por mais essa oportunidade. Muito obrigado.